Recebam minhas boas-vindas à aula de revisão da disciplina de Ciência Política. Antes de começarmos a revisão, destaco que essa aula não substitui as outras aulas da disciplina. É muito importante que vocês leiam o caderno didático e assistam às aulas. Ao estudar o caderno didático, vocês estarão fazendo do estudo autônomo um hábito que contribuirá muito para seu aprendizado durante o curso. Nesta aula, irei trabalhar com conceitos e noções já estudados por vocês e que são indispensáveis em cada unidade. Revisaremos as noções de poder, o pensamento liberal e o pensamento marxista, a diferença entre autocracia e democracia, além de relembrar perspectivas acerca de sufrágio e representação política. Sobretudo, eleições, processo de redemocratização e políticas sociais no Brasil. No caderno didático, o ponto de partida para se refletir sobre o conceito de poder são as perspectivas clássicas, principalmente a perspectiva de Aristóteles. Voltem ao caderno didático ou à primeira aula se quiserem rever essa matéria. Retornarei à perspectiva moderna de poder, revisando as perspectivas de Weber e de Bobbio. É importante lembrar que os conceitos modernos relacionados a poder estão ligados a compreensões acerca do Estado. Vamos relembrar o que Bobbio disse sobre poder? Bobbio vai apresentar o poder a partir de 3 tipos: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. Para que alguém ou alguma instituição possua o poder econômico, ela deverá possuir bens e riquezas superiores aos que possuem dentro da massa da população. Então, para poder se falar de poder econômico, nós vamos falar de posse de bens e riquezas. Então, possuir bens e riquezas é possuir poder. Quando nós falamos de poder ideológico, nós estamos falando de pessoas que vão ser influenciadas através do prestígio social ou da autoridade de alguém. Então, o poder ideológico, ele depende de prestígio ou autoridade. Eu até coloquei aqui a figura de uma professora dando aula, que normalmente vai ter autoridade sobre as crianças e vai possuir poder dentro da sala de aula, tá bem? O poder político, ele pressupõe possuir uso legítimo da força, para poder possuir poder. Então, eu coloquei aqui a figura de Forças Armadas, E lembrando, gente, como eu falei na aula anterior, que o fato de possuir o poder das armas não diz, já assim, consequentemente, que é poder político. Senão, a gente teria que dizer que as máfias, as milícias, os criminosos são e possuem poder político. São políticas e possuem poder políticos. E não é assim que se determina na literatura moderna sobre poder e sobre política, tá bem? Embora Bobbio não considere o poder de milícias ou máfias ligados ao crime organizado como poder político, existem autores das ciências sociais que estudam o crime organizado a partir da ótica do poder político. Se você tiver curiosidade sobre o assunto, busque mais sobre o tema. Existem textos e filmes interessantes a respeito do chamado poder paralelo. Voltando aos nossos teóricos, ao explicar o poder, Weber irá falar sobre dominação. Isso porque o projeto de ciência de Weber está diretamente ligado ao surgimento da sociologia como ciência. Nesse sentido, o que irei apresentar a respeito da teoria de Weber não são conceitos cravados, fechados e inflexíveis. Weber traz, em sua teoria, noções que devem ser consideradas como tipos ideais, isto é, como um tipo puro daquele tema. Seus conceitos existem como ponto de partida da nossa reflexão, não como o fim. Weber nos fala sobre 3 diferentes tipos de dominação. Vamos conhecer. Então, Weber vai falar sobre a dominação legal ou racional. Esse tipo de dominação só é exercido através do poder das regras, das leis. Então, quando Weber fala, vamos analisar um tipo de dominação, um tipo de poder, Vamos pensar, então, nas regras e nas leis. Você vai obedecer
Porque se você não obedecer, se você não se subordinar àquela dominação, vai haver alguma punição que você vai ter que responder por não ter tido obediência, tá bem? Dominação tradicional. As pessoas nesse tipo de dominação obedecem por hábito ou por respeito às tradições. Então você vai ver aqui, muitas vezes, um filho obedecendo os pais, ou a gente costuma obedecer as pessoas mais velhas, respeitar as pessoas mais velhas porque é tradicional, né? Como você, se sua avó, se sua tia mais velha falar alguma coisa, você vai tentar ouvir por causa da obediência vinda dessa dominação tradicional. Então, lembrar sempre que essa dominação é exercida por meio dos valores tradicionais. Já a dominação carismática, nós vamos ver as pessoas se submetendo à dominação porque se identificam com as pessoas que a dominam. Muitas vezes você vai ver isso aqui em youtubers ou famosos de qualquer mídia. Muitas vezes a pessoa vai obedecer, vai fazer o que aquela pessoa está mandando. Se aquela pessoa fala assim, tem que fazer tal dieta, eu vou fazer porque fulano de tal está falando que tem que fazer tal dieta. Então você vai se submeter a essa dominação por causa do carisma daquela pessoa, né? Porque você admira, né? Porque você se identifica. Então você tem que lembrar que a dominação é exercida por meio do carisma e tem um apelo afetivo, porque você gosta, porque você quer se parecer e se identifica com aquela pessoa, tá bem? Quando estudamos sobre poder político e Estado, é possível identificar claramente a influência da perspectiva de Weber sobre a teoria de Bobbio, pois ambos irão afirmar que o que caracteriza o poder político é o monopólio do uso legítimo da força física sobre os indivíduos que integram uma sociedade. Como já vimos, isso quer dizer que nós, como cidadãos, autorizamos que o Estado possua direito exclusivo sobre o uso da força física para manter a ordem social, legitimando seu uso. E vocês se lembram das principais características do Estado federativo? Vamos ver. Quais são, então, as principais características do Estado federativo que vocês devem se lembrar? A soberania do Estado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem um Estado com várias repartições, que nós aqui no Brasil chamamos de Estado, né, de vários estados. Eu estou falando do Estado federativo e dos estados dentro do Estado federativo, né? Lembrando que quando a gente fala do Estado como todo, com o Estado federativo a letra maiúscula é. Quando nós estamos falando dos estados, como os estados de Minas Gerais, de São Paulo, o E é minúsculo, para fazer essa diferença entre os estados. Então, nós estamos aqui sabendo que nós temos vários estados com E minúsculo que devem resposta ao Estado federativo. Então, ele é soberano sobre as decisões, sobre as leis, é ele que determina. Apesar de haver leis específicas em cada lugar pelo Brasil. A descentralização política, que é a existência de estados, a municipalização, né? Então, você vai descentralizar as ações políticas, as formas como gerir a saúde, educação e todas essas questões que envolvem garantias de direitos fundamentais e direitos políticos. Que é quando entra aqui essa questão de repartição de competências, né? Essas duas características estão ligadas uma à outra. Então, não vai ser tudo focado lá em Brasília, que é a representação desse Estado federativo. Vai ser focado, cada um tem seu governo, cada estado tem sua Câmara Legislativa, cada município tem sua Câmara Legislativa. Então, vai ser descentralizado, vai haver uma repartição de competências dentro do Estado federativo. E o presidencialismo, né, que vai pressupor representatividade, né, de escolhermos quem será o nosso soberano, né, que deverá representar o povo e respeitar
a soberania do povo. Ou seja, na hora que você pensa que o Estado é soberano, ele só é se o povo for, tá bem? Então, vocês mantenham isso em mente. Quais são as características do Estado, que isso tem a ver com o que a gente vai estudar daqui para frente, que vocês já estudaram e já pensaram sobre isso. No Estado federativo, também identificamos a divisão dos três poderes, que são interdependentes, ou seja, nenhum poder pode sobrepor-se ao outro. Os três poderes são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo é representado pelos chefes de governo, seja no âmbito nacional, estadual ou municipal. O poder legislativo é representado por representantes políticos que devem criar leis e fiscalizar tais leis. Já o poder judiciário cabe aplicar a lei a um caso concreto. Para dar continuidade a essa revisão, passarei agora para perspectivas políticas que influenciam o mundo até os dias atuais. Vamos revisar o pensamento liberal e o pensamento marxista. O pensamento liberal surge com os justnaturalistas, aqueles pensadores que buscavam estabelecer o direito natural, lembram? Para isso, eles utilizavam o método dedutivo, para conjecturar a respeito da vida em sociedade que antecedia a organização política. Vamos relembrar. Então, vocês viram, estudaram aí no caderno didático, 4 justnaturalistas. Eu vou focar aqui nos 3 justnaturalistas que são contratualistas. Dentro dessa lista aqui, no caderno didático, vocês vão ver ainda Montesquieu, tá? Mas eu vou focar nesses 3 aqui para vocês entenderem mais sobre essas questões, porque Montesquieu, ele bebe muito da fonte aqui de Locke, então acaba sendo um pouco repetitivo na análise. Vamos pensar aqui, então, Hobbes. Hobbes é quem vai diferenciar dos outros 2, porque ele vai dizer que o homem lá no seu estado de natureza, ele vai conjecturar, porque vocês têm que lembrar que eles usam o método dedutivo, então eles estão pensando como era, eles não têm provas históricas, eles não têm nada concreto para afirmar tais coisas. Então ele vai pensar que o homem, lá no estado de natureza, ele é o lobo do homem, ou seja, é um estado de crueldade e violência no estado de natureza. E ele vai falar sobre isso no livro chamado O Leviatã, de 1651. Locke e Rousseau, eles já vão pela linha de dizer que os homens no estado de natureza eram pessoas boas, que viviam de forma livre e igual, né? Rousseau ainda vai dizer que o homem era o bom selvagem, então que havia uma inocência, né? Que as pessoas eram iguais, eram livres. Locke vai dizer isso no livro Segundo Tratado sobre o Governo Civil e Rousseau no Contrato Social, que é o que vai dar o gancho para a gente chamar cada um deles de contratualistas. Então, vamos pensar aqui. Então, o direito natural vai falar, de forma geral, né, nós vamos ter aqui suas características principais. Nós vamos dizer que a vida em sociedade não é um ambiente natural do homem, mas um artifício em um contrato. Então, o homem, o ambiente natural dele é a natureza, como todos os animais. Mas ele criou esse artifício. Ele é um animal que teve a capacidade de criar esse artifício, de fazer um contrato e de instituir essa vida política. Antes de viver em sociedade, o homem vivia em meio ao estado de natureza. Que aí cada autor daquele vai dizer como que era esse estado de natureza, que nós já vimos. O direito natural constitui a única base legítima para o direito civil. O que é o direito civil? São os direitos que nós vamos conhecer a partir da existência do Estado.
né? Seja que forma de Estado seja de que forma de governo, né? Nós estejamos sob. Então, quando ele fala que o direito natural constitui a única base, quais são os direitos naturais? Liberdade e igualdade. Não esqueçam disso, tá? Então, nós, como eu já falei, reforçando, né? Contrato social e direito natural, os direitos naturais são esses, então o homem vai trocar a igualdade e a liberdade por igualdade e liberdade segura, a partir do contrato. Então, para poder ter liberdade e igualdade e segurança, vai existir o contrato, tá bem? Então, Hobbes ele vai dizer que o contrato possibilitaria liberdade civil e segurança. Por quê? Porque ele vai dizer que o homem lá no estado de natureza vivia no estado de guerra. Então, aí, para controlar os ânimos dessas pessoas que viviam no estado de natureza, vai acontecer de fazer esse contrato e essa mudança. Locke e Rousseau vai dizer que o contrato preservaria os direitos, né, que são esses que nós estamos falando aqui. Mas eles vão dizer também, tanto Locke como Rousseau, que como lá no estado de natureza os homens eram bons, inocentes, viviam em liberdade e igualdade, com o Estado, com o contrato, esses homens vão começar a perceber que existe desigualdade, né? Que a liberdade ela é tolhida, né? Então eles não são realmente livres dentro dessa perspectiva do contrato. E aí sim vai começar a haver guerra e toda essa luta que existe dentro das nossas sociedades por propriedade, por possuir, por ter poder, né? É importante destacar novamente que os justnaturalistas romperam com o direito divino e introduziram noções de representação e soberania popular como base de qualquer regime político legítimo. Por isso que o pensamento liberal é considerado a célula da democracia moderna. Democracia esta que tem como ponto central o fato de que todos os indivíduos são portadores de direitos irrevogáveis que devem ser preservados pelo Estado. Diferente da perspectiva que acabamos de conhecer, ou revisar, sobre o pensamento liberal, a perspectiva marxista tem como base a compreensão da história da humanidade a partir dos estudos e registros históricos por Marx e por Engels, como vocês já estudaram anteriormente. Vamos relembrar o método analítico utilizado por Marx e os principais conceitos de sua teoria. Como vocês já estudaram antes, Marx vai falar sobre o materialismo histórico, né? Esse termo, como eu já expliquei na outra aula, materialismo histórico, ele foi cunhado, ele foi criado pelos estudiosos de Marx, né, da teoria de Marx, que a gente chama de marxistas, alguns vão dizer marxinianos. Tem um debate aí sobre isso, se vocês tiverem curiosidade, dêem uma olhada. Mas o que Marx vai usar mesmo, e que a gente vai ver, por que se cunhou esse termo para falar sobre a perspectiva metodológica de Marx, é porque ele vai fazer a análise histórica, então ele vai pegar os fatos históricos, existentes, como a gente viu lá, que ele analisou sociedades primitivas, pensando a partir do modelo de evolução de sociedades, que não é uma perspectiva que se usa mais hoje ao pensar a história, tá? Mas eles usavam a perspectiva evolutiva, então eles vão pegar sociedades primitivas, como as sociedades indígenas, aborígenes, etc., para falar do sistema comunal, que para eles era o que existia antes, por exemplo, do feudalismo. Então ele vai pegar lá a história
medieval e vai falar, ó, no feudalismo acontecia assim e assim, né? Então ele vai fazer uma análise histórica a partir da perspectiva de evolução da sociedade na história. E ele vai fazer análise material. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai focar na economia dessas sociedades, né? Na forma como os bens materiais eram tratados, tá? Então, por isso que a gente vai falar que é o materialismo histórico, na perspectiva de Marx. Então, na verdade, quando Marx vai falar de alguma metodologia, mas com Engels e tal, ele vai falar de materialismo dialético. Por quê? Porque ele estuda a partir de uma perspectiva dialética, tá? Por que materialismo dialético? Porque a dialética, como vocês já estudaram antes, ela é um método reflexivo. Então, ela trabalha com ideias, tá? Ela não trabalha com bens materiais. Então, quando Marx pega essa perspectiva analítica e coloca no estudo da economia, na perspectiva material dos bens materiais, ele vai fazer um materialismo dialético. Então, ele vai pensar o movimento dos bens materiais, né? Então, nós temos um movimento aqui, como eu expliquei para vocês, nós tínhamos aqui o movimento da economia no feudo. Fora, né, dos grandes feudos, havia o início das cidades, né, dos burgos. E aqui começa a se surgir uma nova forma de pensar a economia, em constante relação com o feudalismo. Não é uma coisa que acabou aqui e começou aqui. Eles estavam coexistindo, eram contemporâneos. E os burgos foram ganhando mais poder, mais força dentro da economia. E aí começou a surgir uma nova forma de pensar a economia, que é o que nós vivemos, nosso sistema econômico de hoje, o capitalismo, tá? Nosso modo de produção. Marx vai falar sobre isso com a gente. Outra coisa importante dentro da perspectiva de Marx é a perspectiva de consciência de classe, que é o que vai nos ajudar a entender por que Marx vai dizer que a história da humanidade é a história da luta de classes. Aquele movimento que eu estava falando anteriormente, né, o movimento dos bens materiais, os bens materiais não vão se mover sozinhos, sem a existência de pessoas se relacionando e trabalhando para que a mudança na história acontecesse. E aí ele vai falar que há um conflito nas relações, tá? Por exemplo, a gente tinha os burgueses e as pessoas que viviam o sistema feudalista, né? Então, não vou chamar só de senhor feudal ou servo, mas todas aquelas pessoas, vou colocar aqui, feudais, né? Do feudo, tem relação com esse sistema econômico diretamente. Então, nós tínhamos aqui um conflito entre essas duas pessoas, essas relações entre essas duas glebas de gente, que vai fazer surgir uma nova forma, que eu já expliquei ali atrás, né? Do capitalismo. Então, havia uma luta entre diferentes classes, né? Entre diferentes formas de pensar a economia para que houvesse a mudança. Aí Marx vai falar que dentro do capitalismo é preciso para haver mudança no sistema econômico e no modo de produção, a consciência de classe. E ele vai falar a diferença entre classe em si, que é apenas o lugar que nós ocupamos no processo de produção. Né? Quem é você no processo de produção? Eu sou dono do processo de produção, eu sou o patrão. Ou não, eu sou o operário.
Eu não possuo as forças produtivas, mas eu possuo minha força. Então, eu sou o operário. Então, ele vai falar que para que aconteça a consciência de classe, nós vamos ter, então, que falar sobre classe para si. Então, a classe para si, diferente da classe em si, ela vai ter consciência do seu lugar dentro do modo de produção. E ao ter essa consciência é que ocorre a mudança. A partir da consciência de classe que ocorre a mudança. Marx acreditava que quando os proletários tomassem consciência sobre o processo de exploração vivenciado por eles no modo de produção capitalista, eles iriam pensar em alternativas ao capitalismo, de modo a consciência de classe e a insustentabilidade do capitalismo após chegar ao seu auge tecnológico faria com que o socialismo tomasse forma, possibilitando a tomada de poder pelo proletariado para que o comunismo como novo sistema socioeconômico surgisse. O comunismo possibilitaria uma sociedade igualitária, a inexistência de classe social e a propriedade comum dos meios de produção. Marx, como muitos afirmam, não era contra o capitalismo. Ele foi um pensador que buscou na história pistas de que ocorreria tão logo mudanças no modo de produção vigente, fazendo surgir uma nova forma de viver em sociedade em que houvesse igualdade entre as pessoas. Algo que o sistema capitalismo não é capaz de proporcionar, pois este modo de produção existe principalmente por causa da exploração da pobreza, estimulando-a inclusive, pois havendo pobreza, há o exército de reserva de mão de obra e a produção constante de mais-valia. Sugiro que busquem compreender o conceito de mais-valia de Marx, para melhor compreender esse pensador e seus anseios por um modo de produção em que as pessoas pudessem viver em igualdade, que todos pudessem experimentar de forma igual o trabalho e o lazer, que tivessem tempo para ler um livro e construir uma casa. Em nossa sociedade capitalista, podemos encontrar algumas iniciativas que são frutos desse desejo de sociedade igualitária. Algumas delas vocês devem conhecer. São elas as cooperativas, iniciativas de economia solidária, sustentabilidade ambiental. Todas essas iniciativas pretendem promover uma sociedade igualitária e difundir uma visão de propriedade comum sobre os meios de produção. Agora que já revisamos as ideologias que podem estar direcionando a forma de governar, vamos conhecer um pouco sobre regimes políticos. Existem duas dimensões fundamentais para classificar os regimes políticos: o grau de participação dos governos no processo de escolha dos governantes, o grau de participação aqui, e o grau de independência ou de liberdade dos governados em relação aos governantes. A participação diz respeito à participação da população na escolha dos governantes. Já a liberdade depende, sobretudo, da existência de limites constitucionais e institucionais ao exercício de poder dos governantes sobre os governados. Quando há participação dos governados, dizemos que o regime é democrático. Então, quanto mais participação, nós dizemos que é uma democracia. Quando não há participação dos governados, dizemos que o regime é autocrático. Então, a autocracia, ela vai vir da ausência dessa representação, dessa participação na escolha dos governantes. Se há liberdade dos governados em relação aos governantes, dizemos que o regime é liberal. Então, quanto mais liberdade, nós dizemos que o regime é liberal. Quanto menos liberdade dos governantes em relação aos governados, dizemos que o regime
é não liberal. Então, dentro dessa perspectiva de entender o grau de participação e o grau de liberdade, nós vamos ter os regimes políticos que eu pedi que vocês estudassem para fazer o seminário, né? Então, eles se dividem entre com maior participação ou menor participação, né? Pode ser uma democracia ou uma autocracia, e com maior liberdade e menor liberdade, né? Sendo um regime político liberal ou não liberal. Para facilitar a diferenciação dos termos autocrático e democrático, é só lembrar do significado do prefixo das duas palavras. Demo significa povo. Então, um governo democrático é um governo em que o povo é soberano. Auto significa si próprio, fazendo entender que neste tipo de governo, o governador é o soberano. Hoje, no Brasil, vivemos sob o regime democrático liberal. Por isso, aqui, nossos governantes são escolhidos através do sufrágio. O sufrágio, como vocês já sabem, é o processo de escolha por votação, ou seja, sufrágio é o mesmo que eleição. Vocês se lembram das características do sufrágio universal, do sufrágio igual e do sufrágio secreto? Vamos ver. Então, nós temos 3 tipos de sufrágio. Aqui no Brasil, hoje, né, atualmente, nossos sufrágios possuem essas 3 características, mas nem sempre foi assim. Né? Então, vocês podem revisar aí e ver no caderno didático o que aconteceu na história do Brasil até a gente conseguir garantir que o sufrágio tivesse essas 3 características. Então, universal quer dizer que todos podem participar. Né? Todos, assim, dentro de uma perspectiva com algumas regras. Né? Não quer dizer que todos é porque uma criança de 2 anos de idade vai lá votar, né? Não. Então, todas as mulheres, todos os homens, né, os jovens, né, com idade que é considerada com responsabilidades para votar, que é 16 anos, e os idosos, né? Então, é universal, é igual. Então, quer dizer que todas as pessoas que votarem contarão como um voto. Não vai ter aquela de, porque fulano é mais rico, o voto dele vale 2. Porque é um homem, vale 1,5. Não tem essa diferença. Cada voto vale 1. E secreto, né? Quer dizer que o voto não precisa ser contado para ninguém. Você vai lá e vota, não precisa dizer para ninguém em quem você votou. Né? É uma escolha sua que diz respeito apenas a você. Né? Isso aqui é uma grande diferença que foi feita dentro do sufrágio no Brasil, que impediu, por exemplo, aquele voto de bico de pena, né, dos patrões, dos grandes coronéis ficarem fiscalizando em quem os seus operários, seus serviçais estavam votando, né? Ou seja, manipulando as eleições. Tá? As eleições no Brasil acontecem de 2 formas diferentes, lembram? Os sistemas eleitorais utilizados no Brasil são o majoritário direto e o proporcional de lista aberta. No sistema eleitoral majoritário direto, vence quem obtiver a maioria absoluta de votos, podendo acontecer no primeiro turno das eleições ou no segundo turno. Já o sistema proporcional de lista aberta, utilizado para escolher os representantes do Legislativo, são eleitos a partir de um cálculo que envolve o número de pessoas que votaram nas eleições e a quantidade de cadeiras do Legislativo disponíveis para o cargo que está sendo votado. Vamos rever como é feito este cálculo. Então, para fazer esse cálculo, gente, eu já falei com vocês, só relembrando, nós precisamos saber o número de votos válidos, né? Quantas pessoas votaram no município ou no país, para poder a gente fazer o cálculo do sistema proporcional. O número de cadeiras na Câmara ou na Assembleia vai depender do que nós estamos calculando, se é a Câmara Legislativa do Congresso Nacional, se é a Câmara de Vereadores, né? Vai depender do que nós estamos calculando. E que vai resultar no coeficiente eleitoral. Então, você vai pegar A, dividir por B, que vai dar Y, que é o coeficiente eleitoral. A partir desse número que vai dar aqui, você vai pegar
o número total de votos dos candidatos do partido, da legenda ou da coligação, né? E vai dividir por esse número, né? Você vai pegar os números aqui, vamos dizer aqui Z, vai pegar Z e dividir por Y, e vai ter um número X. Esse número X é a quantidade de cadeiras que essa coligação, ou esse partido, ou essa legenda vai ter direito dentro da Câmara, tá bem? Então, vamos fazer um probleminha aqui. Então, seu Severino, ele recebeu 800 votos nas eleições de 2032, né? Desses 800, né, para vereador do seu município. Ele foi o vereador mais votado, foi ele que recebeu mais quantidade de voto, né, dentro da cidade. Vamos ver informações abaixo para descobrir se Severino foi eleito através do sistema proporcional de lista aberta. Então, para aí, dá um pause no vídeo, lê o problema e tenta fazer, tá? Isso aqui é conteúdo de prova, é bom que vocês entendam como isso acontece. Então, nós temos 14.500 pessoas que votaram na cidade, né? A coligação que Severino faz parte conseguiu 1.100 votos no total. E são 12 cadeiras na Câmara de Vereadores da cidade. Então, nós temos 14.500 pessoas que votaram. Vocês deram pausa aí, fizeram já? Vamos voltar aqui então? Vamos fazer junto? Então, nós temos lá, quantas pessoas que votaram? 14.500. Nós temos 14.500 pessoas dividido por 12 cadeiras. Deixa eu pôr aqui a quantidade de voto total aqui. 12 cadeiras. Então, essa conta aqui, nós vamos ter 14.500 dividido por 12, vai dar 1.208 e quebrados. Então, cada cadeira lá da Câmara, né, nós temos lá a Câmara Legislativa, que nós temos 12 cadeiras. Cada cadeira dessa aqui precisa de 1.200 votos e quebrados para poder a pessoa ocupar. Então, Severino teve 800 votos, ele foi o mais votado da cidade. Mas a coligação que ele fazia parte conseguiu só 1.100 votos, né? 1.100 dividido por 1.200 não dá 1. Se não dá 1, não existe a possibilidade de meia cadeira, né? 90% da cadeira tem que dar a quantidade de 1 acima e números inteiros, né? Então, não tem a possibilidade de Severino ocupar essa cadeira. Então, Severino não foi eleito, mesmo ele tendo sido o vereador mais votado da cidade. Vocês entenderam? Então, por isso que é muito importante que na hora de votar para vereador, para deputado estadual ou federal, que você pense não só individualmente, né? Não só no Severino, mas que você pense na coligação, que você pense nas ideias daquele partido, porque muitas vezes pode acontecer, vamos fazer de conta nesse exemplo aqui, que na verdade precisava de 500 votos, não de 1.200, para poder ocupar a cadeira. Se a coligação conseguiu 1.100, ela tinha direito a 2 cadeiras. Então, ia entrar Severino, como eu já expliquei isso para vocês antes, e mais uma pessoa, né? Foi entrar o fulano ali, que pode ser que o fulano teve apenas 30 votos. Pode ser que a coligação era fraca, quem era forte na coligação era só o Severino,
né? O restante das pessoas que estavam na coligação como candidata eram pessoas fracas, que não tinham muita representatividade dentro da comunidade. Então, essa pessoa aqui conseguiu só 30 votos e ela conseguiu ocupar uma cadeira aqui, né? Então, a gente tem que pensar muito na hora de fazer parte dessa ideia de votar através do sistema eleitoral proporcional, porque vai depender desse cálculo e vai depender de entender quem são as representações mais fortes dentro daquela coligação, daquele partido, tá bem? É importante manter em mente que o sistema partidário vigente no Brasil é o sistema múltiplo. O Brasil possui hoje mais de 30 partidos políticos. Há, para Maurício de Verger, uma relação entre o sistema eleitoral e o sistema partidário. De Verger explica que a representação proporcional, aquela que usamos no Brasil para eleger deputados e vereadores, possibilita um sistema de partidos múltiplos, independentes e com ideais rígidos. O sistema majoritário de 2 turnos, que é esse que nós usamos para eleger nossos presidentes e prefeitos, tende a um sistema de partidos múltiplos também, só que flexíveis e dependentes, o que possibilita futuras coalizões. Por exemplo, é muito comum vermos no Brasil candidatos a presidente que não venceram no primeiro turno das eleições, manifestando seu apoio a determinado candidato que está no segundo turno após negociações. Espera aí, volta aqui. Por exemplo, é muito comum vermos no Brasil candidatos a presidente que não venceram no primeiro turno das eleições, manifestando seu apoio a determinado candidato que está no segundo turno após negociações de participação no governo, caso aquele candidato vença. No sistema eleitoral majoritário de turno único, percebemos o sistema eleitoral dualista, com alternâncias de grandes partidos independentes, como ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, onde vemos a alternância entre presidentes republicanos e presidentes democratas. Vamos agora para a última parte da nossa revisão. O processo de redemocratização do Brasil após a ditadura militar de 1964 até 1985, quando foi eleito de forma direta o primeiro civil após a ditadura, os candidatos em disputa eram Tancredo Neves e Paulo Maluf, sendo escolhido pelo Colégio Eleitoral Tancredo Neves. Então, aqui, em 1985, através de eleições indiretas, através do Colégio Eleitoral, vence Tancredo Neves com o vice José Sarney. Eu imagino que vocês já estudaram história e que vocês lembram que Tancredo Neves infelizmente faleceu e quem assumiu foi José Sarney, né? Mas aí, em 1989, ocorreriam eleições diretas no Brasil. Uma curiosidade sobre as eleições de 1989 é que haviam mais de 20 candidaturas registradas para a presidência da República. Indo para segundo turno, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, vencendo o primeiro. Então, nós temos aqui a vitória de Fernando Collor, com o vice Itamar, que também deixou a presidência após o processo de impeachment e assumiu Itamar Franco. Junto com a redemocratização, temos a reforma da Constituição brasileira. Em 1988, foi promulgada a Constituição vigente no Brasil hoje. Essa Constituição é considerada uma das mais avançadas no mundo, no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais. A Constituição de 1988 também é considerada extensa e prolixa, mas isso com certeza é efeito das inúmeras atrocidades ocorridas durante o regime militar, o que fez com que os membros da Constituinte observassem não só as demandas provenientes da Declaração Universal de Direitos Humanos, mas também criassem regulações que inibissem a repetição de atos abusivos ocorridos durante a ditadura militar. Então, nós vamos perceber que há uma proeminência dentro da Constituição de direitos e garantias fundamentais. Por quê? Porque vem de um trauma, né, de um processo de ditadura militar e de regime militar, com várias atrocidades que haviam acontecido, então houve-se uma preocupação de que se fosse garantido direitos fundamentais, né, direitos sociais,
para que não houvesse tortura, para que não houvesse mais nenhum desse tipo de violência institucionalizada. Então, por isso que a gente considera que ela ficou extensa, por causa dessa preocupação excessiva. Quais são os direitos sociais no Brasil? Né? Os direitos sociais no Brasil eles estão previstos no artigo 6º da Constituição Federal de 88. Então, nós temos direitos sociais, como direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, moradia, lazer, previdência social, transporte, assistência aos desamparados e proteção à maternidade e à infância. Então, todos esses direitos que nós estamos chamando de direitos sociais, são chamados direitos sociais, são direitos que o Estado brasileiro, o governo, tem que buscar manter, tem que buscar garantir. Né? Então, tem que haver a garantia desses direitos. Então, por isso que no Brasil se criou o SUS, há no Brasil educação pública, vocês vão ver políticas sociais públicas que vai reger sobre alimentação, nós vamos ter regulamentações sobre o trabalho, sobre o transporte público, sobre moradia, sobre o direito a lazer, que também não é muito regulamentado, mas está lá, previdência social, que vai ter seus perrengues ultimamente, e etc. Né? Proteção à maternidade e à infância, que vai estar previsto no ECA. Então, assim, a gente vai ter alguns mecanismos de garantir, né, através da lei, essas assistências, essas proteções. Os direitos sociais, eles são direitos que visam garantir aos indivíduos o exercício e usufruto de direitos fundamentais em condições de igualdade, para que tenham uma vida digna por meio da proteção e garantias dadas pelo Estado de Direito. Tá? Então, mantenham isso em mente. É muito importante que vocês pensem e reflitam sobre o direito social. Os movimentos sociais têm grande participação na luta pelos direitos sociais em nosso país. Movimentos sociais como o feminista, o movimento negro, a luta pela terra e por moradia, movimentos estudantis, são fundamentais para o avanço da democracia. A consolidação da sociedade de massa possibilitou o surgimento de movimentos sociais mais amplos, como a luta pela redução do valor do transporte coletivo em junho de 2013, encabeçada pelo movimento Passe Livre. A mobilização dos participantes não seria possível se não houvesse ferramentas de comunicação em massa como as redes sociais, que possibilitassem a convocação dos manifestantes. A participação dos cidadãos da política também pode ocorrer através de instrumentos previstos na Constituição Federal. Instrumentos estes que visam a participação direta dos cidadãos nas deliberações públicas nos 3 níveis de governo: federal, estadual e municipal. Vamos relembrar. Então, nós temos 3 instrumentos de participação direta dos cidadãos que são previstos na Constituição Federal de 88. O plebiscito, o referendo e a lei de iniciativa popular. É muito importante que vocês saibam que cada um decide, qual que é a importância de cada um deles. No caso do plebiscito e o referendo, visam decidir sobre matéria de relevância para a nação. O plebiscito é convocado previamente à criação do ato legislativo ou administrativo, já o referendo é convocado posteriormente, cabendo ao povo ratificar ou rejeitar a proposta. A lei de iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de um projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, a lei de iniciativa popular é a possibilidade de nós, como eleitores, como cidadãos, criar uma lei e levar até a Câmara. Né? Além desses 3 instrumentos, foram criados os conselhos municipais, com o objetivo de garantir o atendimento aos direitos de cidadania previstos na Constituição. Os conselhos são compostos de forma paritária, né? Composição deles de forma paritária, por representantes do Poder Executivo
e por representantes da sociedade civil. Os conselhos municipais integram a estrutura básica do poder executivo, mas criam estruturas jurídicas próprias. São um espaço institucional de interação entre o Estado e a sociedade. Então, através do conselho, nós criamos esse vínculo entre Estado e sociedade. Os seguintes conselhos são obrigatórios em todos os municípios, e vocês devem conhecer o da cidade de vocês, que é o Conselho de Saúde, o Conselho de Assistência Social e o Conselho da Educação e da Criança e do Adolescente. Criança e adolescente. Tá? Estamos falando até aqui sobre participação democrática ou democracia participativa. Chamamos de democracia participativa aquela que utiliza-se de mecanismo que proporciona ao povo o engajamento nas questões políticas, legitimando questões de relevância para a comunidade como um todo através da participação direta. Seja através do plebiscito, dos conselhos municipais ou dos movimentos sociais, a participação democrática é de grande importância no processo de controle social das políticas sociais e ou públicas. Vamos entender um pouco melhor. O que são as políticas sociais e políticas públicas? Aqui é importante que vocês conheçam o sentido da palavra política, né? Temos trabalhado até aqui com o sentido de exercício de poder. No sentido que vamos falar agora, políticas no plural são os processos de regulação realizados pelo Estado. Tanto as políticas sociais quanto as políticas públicas são ações criadas pelo Estado para garantir o bem-estar da população, tá? Então, mantenha-se em mente que tanto uma quanto a outra quer dizer a mesma coisa. Contudo, há entre elas uma diferença que está na forma como essas políticas são operacionalizadas. Então, as políticas públicas, elas vão buscar garantir o bem-estar da população, promovendo igualdade social. Já as políticas sociais vão buscar promover justiça social. Mas, Cassiane, qual a diferença de uma para a outra? Vamos entender aqui. Então, qual que é a diferença entre a igualdade social e a justiça social? Talvez algum de vocês já tenham visto esse desenho de alguma outra forma, que ele rodou um pouco nas mídias sociais, mas com uma arquibancada, tá? As políticas públicas ligadas à promoção de igualdade social visa garantir essa igualdade. Então, nós temos aqui a política e o direito que você tem, né? Então, a política vai te dar acesso. Então, ela te deu um acesso igual, né? Então, dar acesso igual não quer dizer que todos vão alcançar e vão acessar o direito, tá? Então, a política pública, ela visa apenas dar o acesso igual. Estou dando acesso a esse direito de comer essa fruta, vamos dizer assim, né? Então, essa pessoa aqui, ela ficou prejudicada, ela está longe de conseguir, né? Ou ela vai ter que criar outras formas de acessar para poder ela ter mais degraus aqui, para poder ela conseguir acessar o direito. Já o acesso justo, né? O acesso justo, ele vai dar a cada um o que for necessário para ele acessar o direito, né? E aqui nós vamos ter várias políticas sociais, como a de cota racial e várias outras, que vai dar igualdade de condições, não apenas igualdade, né? Então, você vai ter uma equidade. Então, eu não gosto de ficar trocando muitas palavras, que quer dizer a mesma coisa em português. Igualdade e igualdade. Vamos falar de equidade, para falar de justiça social, né? Então, você vai dar as mesmas condições, né? Mesmo que esse precisa de 3
caixotinhos para alcançar a fruta, e esse precisa de 2, esse precisa de um só, mas todo mundo quer alcançar a fruta. Então, dentro da justiça social, o objetivo é alcançar o direito, não dar acesso ao direito, tá? Então, essa é a diferença de um para outro, que é importante que vocês saibam. Vamos entender, então, quais são as formas que existem para vocês conseguirem saber como que as políticas sociais estão acontecendo dentro do Estado e etc. O controle social pode ser entendido como a participação do cidadão na gestão pública, fiscalizando, monitorando e controlando as ações da administração pública. O controle social é um importante mecanismo de fortalecimento da cidadania, que contribui para aproximar a sociedade do Estado, abrindo a oportunidade de os cidadãos acompanharem as ações dos governos e cobrarem sua boa gestão pública. Então, através do controle social, que muitas vezes acontece através dos conselhos, você vai ter participação direta dentro da gestão pública, com possibilidade de fiscalizar, controlar ou monitorar as ações do governo, né, fortalecendo assim a cidadania, tá? É muito importante que vocês procurem conhecer aí na cidade de vocês quais são os conselhos, o que eles estão fiscalizando, quais são as prioridades do governo e da gestão participativa dentro do processo do governo do município de vocês. Isso é muito importante porque vocês são futuros administradores públicos. E já é bom vocês começarem a entender através do município como que isso acontece, tá? A democracia não pode ser construída se o povo não é soberano nesse processo. Somos nós, os cidadãos, que devemos conduzir a nação. Devemos manter em mente que os representantes políticos, seja no executivo ou no legislativo, lá estão para nos representar. Seu voto e engajamento nas eleições deve reverberar em cobranças que envolvam o bem coletivo, a democracia, que só é possível se pensarmos coletivamente. Atitudes corruptas como votar e se engajar nas eleições em troca de favores particulares ou cargos públicos minam o processo democrático e cabe a cada um de nós refletir sobre qual sistema político desejamos. Você, como futuro administrador, administradora pública, tem uma grande responsabilidade nesse processo. Por isso que é tão importante que você aprenda sobre ciência política. Espero que as aulas tenham contribuído para o entendimento de você sobre os temas. Foi um grande prazer participar desse processo de aprendizagem. Bons estudos e até a próxima oportunidade.